Irmãos, pode se sentar. Irmãos, como falei, nós não tivemos o culto pela manhã. Eu tinha um desejo muito grande de poder terminar a exposição que nós estamos fazendo para os irmãos, aqui junto dos irmãos, do livro de Judas. E eu queria muito poder terminar o livro de Judas no próximo domingo pela manhã. Então, como nós não tivemos a oportunidade de compartilhar com os irmãos hoje pela manhã, eu queria compartilhar, que nós ainda temos 3 exortações que nós precisamos compartilhar com os irmãos dentro dos versículos 20, 21, 22 e 23 de Judas, que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite. E então, no próximo domingo pela manhã, se Deus quiser, nós estaremos então encerrando essa série de exposições que temos feito no livro de Judas. Eu fico feliz porque essa semana, ontem, para ser mais preciso, eu estava, e o pastor é aquele que se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Enquanto eu não chorava, eu estava numa festa de aniversário, né, dos irmãos da igreja, e eu estava naquela roda de conversas ali, eu estava conversando com o irmão, e como que foi bom poder discutir algumas coisas que nós temos compartilhado com os irmãos aqui na igreja. Hoje pela manhã também, enquanto nós fomos avisar que não teria culto, nós passamos em algumas classes, nós estivemos ali com a irmã Solimar, na classe da irmã Solimar, e foi muito gostoso também de compartilhar um pouco das nossas doutrinas, porque na verdade a gente muitas vezes vem à igreja, participa do culto, e nem sempre a gente estuda aquilo que a gente crê. Um dia eu levantei a mão, recebi a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, aí estou vindo à igreja, estou lá com o Velbert louvando ao Senhor, com o pastor Maico, o pessoal vem cantando, ouve as mensagens, mas nem sempre, sistematicamente, a gente estuda as nossas doutrinas, aquilo que a gente crê. Por exemplo, quando nós estávamos cantando agora há pouco, eu falei com os irmãos sobre a alegria que eu fico quando nós cantamos, Bíblia, né? Quando nós cantamos as nossas doutrinas, eu fico muito feliz com isso, porque a gente na verdade está, está exercitando aquilo que nós já cremos. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está, de alguma forma, aprendendo também sobre doutrinas. E Judas, a preocupação de Judas é exatamente essa, porque haviam doutrinas que estavam sendo inseridas dentro da igreja que não eram compatíveis com aquilo que os apóstolos estavam pregando. Então ele precisava intervir ali na vida da igreja, intervir com aqueles irmãos. Eu tenho compartilhado dentro desse livro de Judas com os irmãos, e a gente vem tratando disso, né, com os irmãos, até chegarmos agora no versículos 20 a 23, que eu já compartilhei que dentro desses 4 versículos aqui, Judas deixa para nós 8 exortações. 4 dessas exortações são para a igreja que está recebendo ali aquela palavra, para preveni-los dessas falsas doutrinas. Eu quero pedir licença aos irmãos, Rafael, você pode atender, por favor? Faz favor para mim. Eu vou explicar aos irmãos por que eu vou pedir a Rafael para atender para mim. Pode ir lá para atender para mim. Porque geralmente essa pessoa, quando liga para mim, é alguma emergência. Então, por isso, desculpa os irmãos, tá bom? Então, perdoe meus irmãos por isso, mas aí não vai adiantar eu ficar aqui preocupado com o que está acontecendo lá, tá bom? Então, me perdoem por essa intervenção. Então, irmãos, aí essas 4 primeiras exortações que Judas vai trazer, dentro desses 4 versículos aqui, primeiro é para os irmãos, para preveni-los desses falsos profetas, dessas pessoas. As outras 4 exortações, ele vai trazer para como esses irmãos devem tratar esses irmãos, ou essas pessoas, não sei se seriam nem irmãos, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas essas pessoas que estão dentro da igreja estão infiltrando essas doutrinas. Então ele vai
trazer essa maneira de como a gente vai tratar essas pessoas, tá certo? Porque mesmo uma pessoa que não pensa como a gente, mesmo uma pessoa que não tem os mesmos padrões que nós temos, mesmo uma pessoa que venha trazendo heresias, a gente tem que tratar essa pessoa com amor, tem que tratar essa pessoa com misericórdia, porque afinal de contas nós também fomos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Se eu perguntar aqui para o irmão, o que o irmão fez para merecer a salvação, o que o irmão fez para poder estar aqui, eu tenho certeza que qualquer afirmação que, obrigado querido, qualquer afirmação que o irmão fizer aqui, nenhuma delas vai justificar a sua salvação, nenhuma delas vai justificar ser alcançado por essa graça e por essa misericórdia. Então vamos ler Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, lembram disso, que só tem um capítulo? Então Judas, capítulo 1, e vamos ver os versículos 20, 21, 22 e 23. Edifiquem-se, vamos ficar de pé, para a gente ler essa palavra, tá bom? Vamos juntos, não juntos, porque eu acho que não dá, porque eu acho que a minha está um pouquinho diferente. Tá sim, tá. Eu acho que está igual. Vamos ver? Vamos tentar ir juntos? Vamos juntos? Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Próximo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Por último, a outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Amém? Pode sentar. Como eu falei com os irmãos, obrigado, Paulo. Como eu falei com os irmãos, Judas ele faz esse apelo para que os irmãos defendam a fé que eles um dia receberam. E exatamente porque tinha essa infiltração dessas pessoas que estavam ali tentando desvirtuar, tentando desviar os irmãos daquela fé. Esse encorajamento que Judas vem fazendo desde o primeiro versículo, e como que é bom a gente ir lá no primeiro versículo de Judas, saber que quando Judas escreve, ele escreve aos chamados, amados e protegidos, né, e guardados pelo Senhor. Então é muito bom a gente saber que nós estamos nesse grupo, nós somos chamados, nós somos amados e nós somos guardados pelo Senhor. Então, aqui nesse momento aqui de Judas, a gente tem 8 exortações. Primeiro, e como eu falei com os irmãos, ele divide essas exortações em 2 partes, né? A primeira parte, deixa eu ver aqui, a primeira parte, então, são para os crentes chamados a conservar essa pureza dessa doutrina. E a segunda parte, as outras 4 exortações, é um apelo para que esse santo tenha um padrão de conduta diante desses falsos mestres, daqueles que infelizmente foram enganados pelos ensinos heréticos. Então, você tem que manter a sua doutrina, tem que manter a sua conduta, mas também como que você vai se comportar diante dessas pessoas. Nós vimos com os irmãos, e são 8 exortações, e nós vimos 5 exortações já. Nós vimos 5 exortações, tá? A primeira está no versículo 20, edifiquem-se na fé santíssima, que é o versículo 20. Então, Judas vai nos exortar para que os fiéis construam a sua fé, tendo por base o alicerce que é o Evangelho. Ele vai citar, a gente pode citar aqui, Efésios 2, 19 a 21. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular,
no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Ontem, como eu falei com os irmãos, ontem eu estava compartilhando algumas doutrinas com uma pessoa, né, nesse aniversário, e uma das coisas que nós compartilhamos foi exatamente a questão dos dons espirituais. Os dons espirituais, muitas pessoas têm usado assim de forma errada, porque os dons espirituais não é para promover a pessoa, o dom é para edificar a igreja. Inclusive, quando a gente pensa em dom de línguas, por exemplo, o dom de línguas é para edificar a própria pessoa. É o único dom, na verdade, que não é para edificação da igreja, a não ser que tenha intérprete. Então, se a pessoa começar a falar em línguas e não tiver um intérprete, não vale de nada, porque ninguém vai ser edificado. Mas a pessoa, então, pode usar esse dom para edificação própria. E existe uma diferença entre dom e talento. Dom é sempre para edificação da igreja. Talento não. A pessoa pode ser um bom cantor, uma pessoa pode ser um bom médico, uma pessoa pode ser um ótimo advogado, um ótimo professor. Tem talentos, né, que Deus dá, mas o dom é para edificação da igreja, para edificação do corpo. Então, a gente precisa ter esse alicerce. A segunda exortação, que vai ser no verso 20, ele diz, orando no Espírito Santo. E nós comentamos isso com os irmãos, inclusive, quando a gente ora no Espírito, toda a nossa oração ela é respondida. Porque quando nós oramos no Espírito, os nossos desejos, a nossa vontade é submetida à vontade do Senhor. A sua vontade é fazer o que Deus quer. A gente até citou, quando eu conversei com os irmãos, sobre a questão da oração de Jesus. Jesus ora assim, Pai, afasta de mim este cálice, sabe? E a oração dele foi respondida. Mas Jesus morreu na cruz, Jesus foi crucificado, porque ele orou assim, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então a oração dele foi respondida. Porque ele estava orando, né, no Espírito. Uma outra coisa que nos consola quando nós oramos no Espírito, é porque, irmãos, ontem eu fui, logo que eu soube do falecimento da Laurinha, eu fui lá visitar os irmãos que estavam no hospital ainda. Eu os abracei. E eu falei, eu não sei o que eu vou orar com vocês. Eu não sei. O que eu vou orar? Eu não sei. Mas eu os abracei e disse, olha, o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós oramos no Espírito, até quando nós não sabemos o que falar, nós temos essa intercessão. No versículo 21 ele diz, guardai-vos no amor de Deus. É uma terceira exortação que Judas deixa para a gente. E esse guardar aí, não é só guardar uma coisa, né, mas é no sentido de vigilância, né, de você estar atento. E ele fala isso. Judas, ele traz essa questão para as pessoas ali, porque as pessoas precisam estar vigilantes, né, precisam estar mantendo a guarda. Guardar significa proteger, significa estar de guarda contra, no caso aqui que Judas está falando, contra esses ataques que vêm contra a igreja, contra as doutrinas. Uma quarta exortação é esperando, no versículo 21, esperando na misericórdia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, a gente não pode de forma alguma ser arrogante, porque um dia nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. De jeito nenhum. Nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, nós somos alcançados pela graça do Senhor. Então, nós também precisamos, e Judas vai orientar nisso, esperando na misericórdia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Inclusive, a gente explicou, existe uma diferença entre graça e misericórdia. Graça, você não merece, mas Deus dá. Correto? Graça, você não merece, mas Deus dá. Você não merece a salvação, eu não mereço a salvação, mas Deus dá essa salvação. E misericórdia, eu mereço, mas Deus não me dá. O que eu mereço? Eu mereço a perdição eterna.
Eu nasci separado de Deus, então o que eu mereço é a perdição eterna, mas Deus não me dá, porque Ele me alcança com sua graça. Eu não mereço, mas Ele me dá. Então, graça eu não mereço, mas Ele me dá. Misericórdia eu mereço, mas Ele não dá. Então nós precisamos esperar nessas misericórdias que vêm da parte do Senhor. Na quinta exortação, no versículo 22, aí Judas então vai dizer acerca da repreensão. Hoje, uma coisa que nós praticamos muito pouco é a repreensão uns com os outros. Como que é isso, pastor? Muitas vezes nós vemos um irmão fazendo alguma coisa errada e nós não o repreendemos. Sabe o que talvez a gente faça? Em vez de Poliana fazendo uma coisa errada, em vez de procurar Poliana para exortá-la, para repreendê-la, com amor, com carinho, claro, chego para a irmã Ilha e comento aquilo que Poliana está fazendo de errado. Olha aí o errado, entendem? Judas, ele está nos orientando que nós devemos ter essa prática de repreender o irmão, repreender no amor, no carinho. Para quê? Para que esse irmão cresça, para que esse irmão evolua na vida cristã, para que esse irmão tenha mais intimidade com o Senhor. Então Judas vai nos exortar aqui para corrigir, para expor a verdade, para trazer à luz os erros daqueles que estão na dúvida, ou daqueles que estão praticando alguma coisa que não esteja de acordo com a doutrina que nós aprendemos. Mas isso não é chegar e falar, Poliana, está errada, que isso, Poliana? Não, é com amor, e a gente vai ver isso então no final aqui ainda. E então, a gente vem na sexta exortação, e são 3 exortações que eu quero compartilhar com os irmãos, para a gente fechar essa parte, e depois, irmãos, os últimos versículos de Judas que eu quero compartilhar no domingo, é algo assim, que me traz muita alegria de poder participar com os irmãos, porque realmente é uma exaltação ao nome do Senhor. Então, no versículo 23, ele vai falar em salvar. Pode colocar o versículo 23 de Judas? Está aí? Está lá? Está lá. A outros, obrigado, a outros salvem, arrebatando-os do fogo. Então, irmãos, o primeiro grupo que Judas vai nos orientar a falar, são aqueles que têm dúvida acerca de quais são as doutrinas. Então, a gente vai ter que repreender esses irmãos. Esse segundo grupo são aqueles que já estão no fogo, já estão lá envolvidos com essa doutrina. Aqui nós temos pessoas que fazem parte do corpo de bombeiros. O que eu quero dizer com isso? Quando Judas coloca salvar, arrebatando-os do fogo, isso aqui não é no sentido redentivo, de salvação igual Jesus faz conosco, que nos salva. Mas isso aqui é como o bombeiro, sabe? Que vai lá e salva, ou tira a pessoa do fogo. Então, quando o bombeiro, ele exercendo a sua profissão, ele tira a pessoa do fogo, ele está o quê? Salvando essa pessoa. Essa pessoa está numa situação em que ela vai morrer. Então, o profissional lá, com toda a sua capacidade, com todo o seu treinamento, ele vai tirar aquela pessoa dali. Ou também, quando uma pessoa está se afogando. Então, que vai lá o salva-vidas, e precisa ter uma técnica para isso, porque senão a gente também acaba sucumbindo, não é verdade? Então, aquela pessoa que vai ali e vai resgatar aquela pessoa e vai tirar aquela pessoa que está se afogando. O que a pessoa está fazendo naquele momento? Está salvando aquela pessoa. É nesse sentido que Judas vai colocar aqui, e não no sentido redentivo, de salvação, né? Porque isso aí é Jesus que vai fazer por nós. Então, aqui é como alguém que tira alguém do fogo, ou quando alguém está se afogando. Então, no mesmo caso aqui, quando a pessoa está se, digamos, afogando nas heresias, a gente tem que ir lá e resgatar essa pessoa, porque essa pessoa muitas vezes está ali crendo que aquilo que ela está envolvida vai levar à salvação, ou vai trazê-lo para perto de Cristo, quando na verdade nós temos essa convicção que não vai. Então a gente precisa arrebatar essa pessoa do fogo. Sabe, irmãos,
E a gente tem muitas pessoas que estão aí crendo, por exemplo, crendo que a gente pode perder a salvação, crendo que a gente pode, que o batismo com o Espírito Santo é um evento depois da conversão, sabe? As pessoas estão crendo nisso, quando na verdade o batismo com o Espírito Santo é no momento da conversão. E se você foi batizado com o Espírito Santo naquele momento da conversão, você não vai mais perder essa salvação. Jesus, ele não vai ficar brincando de salvar você, sabe? E você pode questionar, né, irmão Solimar, de manhã estava comentando isso lá, você pode questionar, pastor, mas a pessoa está na igreja, saiu, e aí se ela morrer fora da igreja, irmãos, são outras coisas que a gente vai ter que ter um tempo para conversar sobre isso. Mas uma vez salvo, salvo para sempre, irmãos. A gente pode ter a convicção disso. Jesus, ele não vai ficar brincando de estar salvando a gente. Se ele salvou, ele não vai. E pode ser também que durante essa caminhada cristã, que a gente chama de santificação, a gente tenha momentos que a gente vai ter essa plenitude do Espírito Santo, sabe, momentos de pleno gozo, de plena presença do Espírito Santo em nós, de tal forma que a gente fica assim, sai do culto, sai de um congresso, sai de um retiro de vida espiritual lá, a gente sai assim, sabe, querendo salvar o mundo, aquela coisa maravilhosa, gostosa. E muitas vezes as pessoas confundem essa plenitude com o Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo. Olha, irmãos, se você não foi batizado com o Espírito Santo, você não vai ser incomodado por causa do pecado. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, você não tem motivação nenhuma para vir ao culto. Poderia simplesmente estar em casa, podia estar assistindo televisão, podia estar vendo um jogo de futebol, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, sabe, saindo com os amigos, sabe, mas a partir do momento que nós temos o Espírito Santo, ele nos incomoda, ele nos motiva a estarmos juntos em comunhão, ele nos conscientiza que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então, Judas vai falar exatamente isso, de você precisa salvar essas pessoas dessas heresias que podem entrar dentro da igreja. A sétima exortação é exatamente ter misericórdia. Então, você tem aqueles que estão duvidando, você tem aqueles que já estão praticando as falsas doutrinas, e você tem aqueles que já estão tão envolvidos que não conseguem mais dar ouvidos a você. Então, para essas pessoas, a gente então tem que ter duas atitudes: compaixão dessas pessoas, ou ser misericordioso com essas pessoas, e detestar a presença dessas doutrinas nesses falsos, nesses irmãos que têm se envolvido com isso. Mas, na verdade, precisa ter compaixão. Aí, a gente vai ver que Judas fala duas coisas. Você precisa ter compaixão, misericórdia, mas, ao mesmo tempo, detestar a presença dessas pessoas. Por que isso? Detestar? Quando você fala, quando você explica, e essa pessoa já não quer mais te dar ouvidos. E essa pessoa quer ficar para poder também tentar te influenciar. Então, nós somos chamados a nutrir um sentimento divino que é a misericórdia. Quando essas pessoas não atentam, aí Judas vai dizer que até devemos detestar a sua roupa contaminada, o convívio com essa pessoa, sabe? Estar junto dessa pessoa, tá? E quando ele fala aqui a roupa contaminada da carne, né, é o mesmo sentido que a gente tem na carne, né? Existe a carne e o espírito. O apóstolo Paulo vai estar trabalhando isso aí, né? Se você alimenta o espírito vence, o espírito está forte. Se você alimenta a carne vai estar fraca, então a carne vai vencer. E a gente tem vários ensinos, desde Zacarias, lá no capítulo 3, versículo 2, eu não vou ler com os irmãos agora, tá? E também Ageu vai falar sobre isso, tá? Sobre essa separação que a gente precisa ter entre aquilo que é santo e aquilo que é da
carne. Infelizmente, temos vivido dias, eu tenho falado isso para os irmãos, temos vivido dias em que o inimigo tem feito de tal forma que existe uma linha muito tênue entre aquilo que é santo e aquilo que é secular. Ou seja, aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. Talvez, algum tempo atrás, a gente pudesse discernir isso melhor. Mas hoje é um tal de não tem nada a ver, hoje é um tal de, sabe, todo mundo faz, hoje é um tal de, não, os tempos mudaram, e a gente acaba sendo, sabe, envolvido com tudo isso, e estamos praticando as mesmas coisas que as pessoas do mundo estão fazendo. Nós estamos usando as mesmas roupas, indo aos mesmos lugares, fazendo as mesmas atividades que as pessoas do mundo estão fazendo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque Judas vem nos exortar exatamente, sabe, que nós devemos ter uma roupa limpa pelo sangue do Cordeiro. Isaías vai falar sobre vestes de salvação e manto de justiça, e é isso que Deus quer para os seus filhos. Pessoas que sejam luz, pessoas que têm as vestes lavadas dessa imundícia do pecado. E por último, a gente vai terminar agora, a última exortação. Eu confesso que eu fico feliz de poder terminar aqui com os irmãos, para a gente terminar Judas no domingo pela manhã. A oitava exortação que a gente tem é que Judas acrescenta que a gente tem que fazer tudo isso em temor. Não é chegar com arrogância, não é chegar achando que nós temos a verdade e acabou e é isso mesmo. Não, é chegar em temor. É um ponto de equilíbrio aqui, entre aquilo que você sabe que é a verdade e a compaixão, a misericórdia que você tem que ter para o outro. Ninguém pode simplesmente bater no peito e arrogantemente, não sei como é que você vai traduzir isso, arrogantemente, você pegar e querer impor aquilo que você crê para o outro. Você vai criar logo uma barreira entre você e a pessoa. Você vai afastar a pessoa de si. Olha, irmãos, a gente tem isso muito claro aqui recentemente, nessa polaridade que houve na nossa política, em que quem é de esquerda é de extrema esquerda, quem é de direita é de extrema direita. Então um não convive com o outro, um não consegue debater com o outro. Ora, por que isso? Sabe? Então a gente precisa tirar isso. Então, da mesma forma como tem acontecido na política, no nosso país, da mesma forma, quando nós nos aproximamos daquela pessoa que precisa ser exortada, daquela pessoa que precisa ser orientada de que não está no caminho certo, daquela pessoa que não é crente ainda e que precisa vir para Jesus, nós precisamos chegar para essa pessoa com amor, com misericórdia, mas com temor, como diz Judas. Então, Judas termina aqui o seu ataque e a sua exortação com um enfoque evangelístico e pastoral. Sabe, não é assim você chegar para afastar essa pessoa, mas o objetivo é trazer essa pessoa para perto de si. É um discipulado intencional. É você fazer amizade com aquela pessoa com a intenção de trazê-la para perto de Cristo. Como é no caso do pequeno grupo, a gente traz a pessoa ou faz amizade com a pessoa, naquela amizade ali, né? Vou estar orando por você, tem algum motivo para orar por você, se interessa por aquela pessoa, tá? Aí naquela pessoa, orando por aquela pessoa, um dia convida para ir ao seu pequeno grupo. No pequeno grupo, essa pessoa conhece a Cristo, e conhecendo a Cristo, ela também vai querer vir para a igreja. Então, você traz a pessoa para o pequeno grupo, essa pessoa conhece a Cristo no pequeno grupo, e conhecendo a Cristo no pequeno grupo, ela vai querer fazer parte de uma igreja. Quem dera da nossa igreja, correto? Mas o objetivo ainda não é nossa igreja, correto? Não é aqui. Eu fico pensando quando a gente tem as nossas crianças no Joad. Nós temos crianças que não são crentes, nós temos crianças de várias outras igrejas aqui participando conosco. Mas qual é o objetivo? É criar
moldar naquela criança o caráter de Cristo. Esse que é o objetivo. Agora, no pequeno grupo, é trazer essa pessoa para o pequeno grupo, do pequeno grupo levar essa pessoa a conhecer e aceitar a Cristo, e a partir daí ir para uma igreja. Claro que eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, né? Se eu posso trazer essa pessoa para PIB do IPS, eu vou mandar para outra igreja? Não, claro que não, principalmente se ela morar aqui ao redor e tiver essa facilidade de estar junto de nós aqui. Então, esse é o objetivo de Judas, então. Com tudo isso, com todas essas coisas, trazer a pessoa para perto. Trazer essa pessoa para ter essa comunhão com a igreja, e ter essa comunhão com os irmãos dentro da igreja. E por último, então, quero encerrar lendo com os irmãos 1 de Pedro 3,15. 1 de Pedro 3,15. E irmão Eduardo, ele vai colocar na versão NVI, que diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. É isso mesmo? Essa versão, não é isso? Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Mas Eduardo não tem ali, o irmão Eduardo não tem ali a versão Almeida Corrigida e Fiel, que é uma versão anterior a essa, que diz assim: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, para encerrar, duas coisas. Primeiro, você precisa saber qual é a razão da esperança que há em você. Você precisa saber qual é a razão da sua fé. Por que você está na igreja? O que é ser membro da primeira igreja batista do IPS? O que é ser batizado? Por que eu sou batizado? Por que eu entrego dízimos e ofertas? Por que eu me junto aos irmãos em projetos como esse de reformar a casa da irmã? Por que eu ajudo lá no celeiro? Por que eu participo das atividades da igreja? Bom, você precisa ter uma razão para isso. Você precisa saber, não é estar aqui só por estar. Então, tendo convicção, essa é a primeira coisa, você tem convicção daquilo que você é, daquilo que você está fazendo, do porquê disso. Aí então, com mansidão e temor, você precisa alcançar outras pessoas. E essa é a mensagem de Judas. Você precisa, tendo conhecimento, você precisa alcançar outras pessoas. Sabe, irmão, nós somos confrontados com doutrinas, com heresias, mas a partir do momento que nós conhecemos aquilo que cremos, qualquer coisa que seja diferente disso, a gente vai colocar de lado, porque a gente tem convicção daquilo que a gente crê. Uma vez que a gente sabe o que crê, a gente vai atrair outras pessoas com mansidão e temor, para que essa pessoa também usufrua dessa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer por esse tempo juntos e rogar por mais essa semana que nós temos então pela frente. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai que está nos céus, nós nos alegramos no Senhor por esse tempo juntos aqui, onde nós podemos exaltar o Teu nome através dos cânticos, através dos dízimos, das ofertas, através, ó Pai, deste culto que prestamos ao Senhor e agora através da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela nos alimenta, ela nos conforta, ela nos exorta, Senhor, e ela nos confronta a também falarmos do Teu amor a outras pessoas. Nós Te louvamos e Te bendizemos e pedimos, ó Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre nós durante toda esta semana, Senhor, guardando as nossas vidas, nos protegendo, Senhor, dando-nos, ó Pai, os livramentos que tanto necessitamos, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar intervindo, Senhor, na vida daquelas pessoas que estão carecendo, Senhor, de um emprego, de uma solução na sua vida financeira, na sua enfermidade, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos irmãos que estão enfermos, que estão internados. Também, Senhor, de forma muito especial, acalenta o coração de Carol, do irmão Elcio, Senhor, que o Teu bálsamo, Senhor, seja derramado naqueles corações, e a paz que excede todo entendimento
possa ser percebida na vida deles, ó Pai. Dá-nos uma semana de paz, de bênção na Tua presença e que tenhamos a oportunidade de compartilhar do Teu amor com outras pessoas também. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão que temos no Teu Santo Espírito, seja com cada um de nós nesta noite e com todo o Teu povo em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém.